Bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal do YouTube e eu vou falar sobre verbos latinos no futuro. Bom, há semelhanças do tempo futuro latino com a língua portuguesa? Acredito que há uma semelhança no tempo futuro perfeito. Se nós vamos procurar o tempo futuro perfeito, nós temos um pouco mais de semelhança, mas aqui no tempo futuro, tá? No tempo futuro normal que nós temos no latim, nós não temos muita semelhança e nós temos algumas regras que pegam nossos alunos, que pegam a maioria daqueles que começam a estudar latim e se deparam com esses verbos, do porquê que há uma certa irregularidade entre eles, tá? Então vou apresentar aqui alguns verbos no tempo futuro, vamos falar sobre esse tempo verbal e vocês podem deixar aqui as dúvidas, os comentários depois, tá? Mas nós vamos então aprender aqui algumas lições com verbos muito parecidos até mesmo com os da nossa língua. Então, se vocês gostam desse conteúdo, se vocês gostam desses assuntos, curtam o nosso vídeo, inscrevam-se no nosso canal e fiquem à disposição aqui para comentar, para perguntar e assistir toda a nossa lista de vídeos, tá bem? Vamos lá então. Como funciona o tempo futuro? Se eu tenho um verbo como amare, tá? Amare, amare, tá? Se eu tenho um verbo como amare, vamos colocar aqui em vermelho, tá? Amare. O meu tempo futuro, tá? Esse aqui é o infinitivo do verbo. O que é o infinitivo na língua portuguesa? O infinitivo vocês conhecem, é amar. Isto é o infinitivo de um verbo, tá? O infinitivo, ele não tem necessariamente, ele não nos dá a informação, por exemplo, de pessoa, tá? Não estou dizendo assim, tu amas, eu amo. Não, eu digo amar. Não há pessoa, não dá a descrição de pessoa nesse verbo, tá? Ele não tem esta flexão de pessoa, não informa uma pessoa específica. Então, primeira, segunda ou terceira pessoa no singular ou no plural, certo? Amare. Esse aqui é o infinitivo do latim, de onde vem o nosso infinitivo amar. E no futuro, como vai ficar então o verbo que no presente é amat, na terceira pessoa? Amat. Como vai ficar? Vai ficar amabit. Amabit. Como vai ficar no português? Amará. Amará. Então, isso é interessante ver que no tempo futuro, embora o tempo presente, como amat, tenha ficado tão parecido na língua portuguesa, ele ama, ile amat. Então, se parecem muito, mas no tempo futuro, então isso aqui vai ser amabit. Amabit. Tá? E dos outros verbos, do verbo parere, que é obedecer, tá? Parere, acatar uma ordem, vai ser parebit. Parebit. Nós dizemos que o verbo amar é um verbo de primeira conjugação porque tem esse a aqui. Agora, parebit é de segunda conjugação porque tem um e. Parebit. Essa é a vogal temática desse verbo. Agora, o verbo scribere, scribere, tem algo diferente. Notem que no latim, embora eu tenha amare, amabit, parere, parebit, e tem ainda um outro verbo como dormire, tá? Nós vamos ter uma diferença nele, mas esses dois tipos de verbos aqui, com vogal temática em a e e, tá? Em amare e parere, nós vamos ter esse bit no final. Agora, verbo de terceira conjugação, que são verbos como scribere, ponere, vamos ver um outro,
sumere, tá? Esses verbos aqui, como facere também, notem, todos são proparoxítonas. Eles vão aparecer de um outro jeitinho. Então, se eu tenho scribere, scribere. Como será o futuro desse verbo? Será scribebit? Não. Será scribet. Então, a terceira pessoa desse verbo, no presente, era scribit. Scribit. Certo? Scribit. E no futuro vai ser scribet. Ah, professor, mas tem B aqui. Não, este B é por conta do verbo mesmo, que tem B. Tá? Se eu tenho o verbo facit, por exemplo, que também é de terceira conjugação, como scribere, facere, eu vou ter também esta forma similar aqui a deste verbo, né? Então eu vou ter facere, então facere, facit, e o futuro faciet, scribet, faciet, na terceira pessoa, certo? Ille facit, ele faz agora. Ille faciet, ele fará, certo? Então notem que para verbos de primeira conjugação, ou seja, como amare, com aquela vogal temática em A, nós vamos ter uma regra que vai ser amabit, esse futuro. Na terceira pessoa e nas outras pessoas será similar a isso. Se eu tenho verbos como na segunda conjugação, tá? De segunda conjugação como parere, tá? Eu vou ter parebit, com este E forte. Agora, verbos como scribere ou como dormire também, nós vamos ter outra terminação de futuro. Isto é uma outra diferença aqui que eu quero apontar do latim para o português, que é, mesmo quando nós vemos aqui as desinências de futuro, mesmo quando nós vemos essa desinência regular para a primeira e segunda conjugação, nós não vamos ter a desinência regular na terceira e na quarta conjugação, verbos de terceira e quarta, como dormire ou como scribere. Tá? Mas os outros verbos têm muito mais regularidade nesse sentido do que esses verbos do tempo futuro. Isto aqui é algo que pega muitos alunos porque eles vão assim, computar é computabit, amar é amabit, gaudere é gaudebit, scribere é scribebit, opa, errado, scribit, scribet. Então notem como é importante também lembrar da forma presente para aprender a forma no futuro. Então mesmo que vocês estejam começando agora, notem, isto tudo é um conhecimento que nós vamos aprendendo aos poucos e nós vamos construindo uma coisa em cima da outra. Tá? Então quem aprendeu bem os verbos no tempo presente vai construir isso, vai aprender melhor os outros tempos por uma questão de construção desse conhecimento, apoiando-se no anterior, podendo comparar ao anterior. Então eu posso comparar aqui um tempo com outro, uma forma de um verbo no futuro com a forma do verbo no presente, e desse modo aprenderei o tempo futuro. O legal disso aqui, desse caso aqui do tempo futuro, é que nós temos este elemento crítico. Tá? Nós temos este aspecto crítico desse assunto, que é verbos de primeira e segunda têm uma regularidade, verbos de terceira e quarta conjugação têm outra regularidade, têm outra desinência para o futuro. Tá? Então esses são os pontos críticos. Nós trabalhamos bem esses pontos, esses aspectos críticos na escola clássica. Nós trabalhamos em todos os capítulos, em todas as partes, as lições gramaticais, por exemplo, todos os tempos verbais que forem vistos, nas suas flexões, nas suas
formas escritas, nós vamos trabalhar esses aspectos críticos para que não haja dúvida e os alunos, inclusive, possam usar, né, possam treinar isso na fala, certo? Muito obrigado. Então, se tu tens alguma dúvida, queres saber mais um pouco sobre o tempo futuro, não há problema. Pergunta aqui nos comentários e até o próximo vídeo.